Paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nessa oportunidade, nós iremos tratar sobre o seguinte tema: novos céus e nova terra. Assim como você pode observar aí na sua telinha, novos céus e nova terra. E o que nós veremos nessa oportunidade? O que vem antes deste acontecimento? Por que novos céus e nova terra? Porque as coisas serão renovadas, porque durante o assunto estaremos tratando sobre a questão de renovação. Renovação do quê? Para quê? E por que serão renovadas? Como será a Nova Jerusalém? Vamos tratar também deste assunto. Será se a Nova Jerusalém será uma cidade literal? Ou será apenas uma cidade fictícia? Ou apenas uma metáfora que João vai utilizar quando tem a visão no livro de Apocalipse? O que será? Será de fato uma cidade? O que mais que nós veremos? O que não haverá na Jerusalém Celestial? Se vai haver a Jerusalém Celestial, o que não vai haver, o que não vai existir na Jerusalém Celestial? E o último ponto, e a Jerusalém terrestre? Será se existirá? Será se existirá uma Jerusalém celeste e uma Jerusalém terrestre? Estes temas nós estaremos abordando a partir de agora. E vamos aprender juntos da palavra de Deus. Lembre-se sempre, quando nós estudamos e aprendemos sobre a sua palavra, estamos nos aproximando do autor dela. Quando nós estamos estudando sobre a sua palavra, estamos nos aproximando do autor dela. Que vem antes do tema ou do assunto novos céus e nova terra? Vem primeiro o arrebatamento. A igreja deve sair daqui no momento, como Paulo vai dizer à igreja de Corinto, no abrir e fechar de olhos. Haverá a grande tribulação para os que ficarem aqui. Depois disso, no final da grande tribulação, vai acontecer algo que nós chamamos de milênio. Depois do milênio virá o juízo final e, por fim, novos céus e nova terra. Então, para que aconteça este episódio escatológico sobre novos céus e nova terra, primeiramente deve acontecer o arrebatamento, a grande tribulação, o milênio, o juízo final, da forma como você consegue ver aí na sua telinha. Lembrando sempre que, se você tiver dúvidas sobre qualquer um desses assuntos aí, desses tópicos, basta você assistir aos vídeos anteriores e lá você vai aprender com mais detalhes sobre arrebatamento, grande tribulação, sobre o milênio, sobre o juízo final. Visto que nós estamos em uma série de estudos sobre os principais episódios escatológicos. E você pode estar pausando o vídeo, se desejar, você pode estar implementando, adicionando algo novo que de repente não for tratado, ou de repente interagindo conosco no que diz respeito às principais dúvidas que podem surgir ao longo do caminho. Mas vamos adiante. Vamos para a palavra do Senhor. O tema deste canal é somente as Escrituras. O profeta Isaías, que é um profeta messiânico, e nós também entendemos como sendo profético, propriamente dito, escatológico, ele vai dizer no seu livro, lá no penúltimo capítulo, porque Isaías tem 66 capítulos, no capítulo de número 65 e versículo 17, na linguagem que nós temos, que você pode observar aí na sua tela. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mais uma vez, Isaías, no capítulo 65 e no versículo 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, é uma promessa feita por Deus
através do profeta messiânico e escatológico, o profeta Isaías. Jesus já falava sobre esse episódio, quando ele diz que ele iria criar novos céus e nova terra. E diz mais: não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Por que novos céus e nova terra? Pergunta que de repente pode surgir. Por que novos céus e nova terra? Porque os céus criados por Deus foram contaminados pela tragédia cósmica do pecado. Isto mesmo, os céus criados por Deus foram contaminados pela tragédia cósmica do pecado. Deus ele criou o mundo, todas as coisas, colocou a sua criatura, o homem, juntamente com a sua mulher, Adão e Eva, e eles tiveram livre-arbítrio. Eles poderiam escolher aquilo que quisessem, quando quisessem, da forma como quisessem. Deus não criou robôs, Deus não criou marionetes para que mandasse nas suas vontades. Porém, Deus colocou o homem no jardim do Éden e lá era perfeito. Se o homem continuasse nessa santificação, nessa pureza original, como Deus tinha criado no princípio, não seria certamente necessário com que existisse novos céus e nova terra. O que eu quero dizer com isso? A necessidade de ter novos céus e nova terra foi por causa da decisão do homem em pecar, uma vez que a serpente ludibriou a Eva e esta enganou a seu esposo Adão. E Paulo vai enfatizar aquele versículo que é muito conhecido nas Sagradas Escrituras, quando escreve aos Romanos, no capítulo 3, e no versículo 23, e afirma: todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há ninguém bom. O único que foi bom e esteve aqui na terra foi Jesus, que por sua bondade quis nos resgatar. Então, nós vamos observar que não somente o homem, Adão e Eva, pecaram, mas as consequências, é claro que vieram para as suas vidas, nós sabemos. Lemos os primeiros capítulos de Gênesis. Principalmente vieram sobre os céus criados por Deus. Vieram sobre a terra criada por Deus. Por quê? O mundo estava perfeito. O mundo estava puro. Mas o pecado contaminou as coisas que Deus fez. O pecado contaminou os céus e a terra. É por isso que, a partir deste momento, Jesus ele deu uma segunda chance para o homem, que você vai observar em Gênesis 3, versículo 15, uma das primeiras, ou talvez a primeira promessa bíblica, onde Jesus fala: da semente da mulher levantarei um, que esmagará a cabeça da serpente. Então, a partir daquele momento, meus amados, Jesus ele já deu a segunda chance para o homem, que ele já estava prometendo que ele viria, que ele morreria na cruz para nos perdoar dos nossos pecados, e a partir de então ele ia começar tirando a impureza do pecado dos corações daqueles que reconhecessem a ele. É por isso que ele diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós observamos aqui? Que Deus ele decidiu nos amar. Nós não tínhamos motivos para sermos amados por Deus. Por quê? Porque nós escolhemos nos afastar da sua presença. Mas Jesus ele morreu e através de Jesus nós temos a chance de tirar a contaminação do pecado, onde ele mesmo vai dizer na sua palavra, no evangelista João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos entender que por causa do pecado, o mundo foi contaminado. Por causa do pecado, os céus foram contaminados. Por causa do pecado, a terra foi contaminada. E por esta razão, é necessário com que
Deus venha tirar a toxicidade que ficou sobre os céus e a terra por causa do pecado. No segundo ponto, nós vamos observar, porque a terra se tornou maldita por causa da desobediência do ser humano. É isso mesmo que você está observando. A terra se tornou maldita por causa da desobediência do ser humano, que deveria cuidar e zelar da mesma. O homem, ele foi colocado no jardim do Éden, na terra, para cuidar e zelar daquilo que Deus tinha criado, mas ao invés disso, ele desobedeceu. Então, a terra foi maldita por causa da escolha errada do homem, por causa da desobediência do homem. Por esta razão, há a necessidade de se instaurar novos céus e nova terra. Então, nós vamos entender de uma vez por todas por que novos céus e nova terra? Por causa do pecado que entrou no mundo, que contaminou os céus, que contaminou a terra. E por causa disso, Deus ele viu há uma necessidade de instaurar novos céus e nova terra. E com isso, nós respondemos a esta indagação: por que novos céus e nova terra? Para não ficar somente naquilo que nós estamos falando, em especulação, nós vamos aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 13, que diz: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Vamos ler mais uma vez o que Pedro já estava afirmando na palavra do Senhor. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Isso é uma promessa não só falada por Isaías, mas Pedro também no Novo Testamento vai falar da mesma questão. A Bíblia, se você for observar, ela vai se casar em cada versículo, em cada capítulo. Aquilo que é afirmado no Velho é concretizado no Novo Testamento. E Pedro mais uma vez fala: nós aguardamos novos céus e nova terra, onde não vai haver, onde não vai mais habitar a impureza e sim a justiça. Porque as coisas serão renovadas? Uma pergunta bem parecida com a que nós vimos anteriormente. Por que a necessidade de renovação? Por causa da ação maligna. Satanás enganou a Eva, que enganou a Adão, e todos pecaram. Segundo ponto, para purificar os céus criados por Deus. Então, tudo foi contaminado. E os céus precisam ser purificados. Em terceira instância, para a renovação e restauração de tudo que foi criado por Deus. Deus precisa fazer uma limpeza. Imagine só, algo para a gente entender. Nós temos uma casa física. Tem uma porta, tem uma janela, tem 3 quartos, tem uma cozinha, tem uma sala. E de repente nós saímos para fazer uma viagem de um mês. Quando retornarmos à nossa casa, você há de concordar comigo que você vai encontrar tudo sujo, não é verdade? Sim, porque essa casa durante um mês ficou sem limpeza dos móveis, ficou sem limpeza das paredes, ficou sem limpeza do chão dessa casa. Então, essa casa está suja. A casa que eu estou referindo aqui são aquilo que Deus criou, os céus e a terra. Está sujo por causa do pecado. Então, o Senhor, ele precisa restaurar. O Senhor precisa renovar aquilo que ele mesmo criou. Por isso que as coisas devem ser renovadas. Apocalipse 21, no versículo 5, vai nos dizer: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Ou melhor, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aqui João, no Apocalipse capítulo 21 e versículo 5, vai dizer: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Primeiro, ele promete através de Isaías. Depois, ele vai reafirmar através de Pedro. Observe só, o Velho Testamento, Novo Testamento. E aqui ele vai concretizar. Pense em um Deus fiel. Primeiro, ele já fala
da sua vinda através de Isaías, fala sobre novos céus e nova terra também através de Isaías. Em segundo ponto, o Senhor vai reafirmar através de Pedro, e aqui ele concretiza, porque aqui ele está prometendo para nós que eis que faço nova todas as coisas. E como será a nova Jerusalém? Porque dentro desse tema, novos céus e nova terra, também surge um outro, a nova Jerusalém. Será uma cidade celeste, vamos ler no primeiro ponto, para ser morada dos salvos. Uma cidade celeste, para morar eu, para morar você. Para nós orarmos, permaneça fiel, que você vai habitar na cidade celeste. Permaneça fiel em santificação, que você estará na Nova Jerusalém. E o segundo ponto diz: seus habitantes terão corpos espirituais, semelhantes ao de Jesus ressuscitado. O nosso corpo também será transformado. Não vai ser apenas os céus, não vai ser apenas a terra, também o nosso corpo, que já herdou a consequência do pecado. A partir do momento que nós nos aproximamos de Jesus, o Espírito Santo ele já inicia essa santificação. Mas esse corpo aqui do pecado vai precisar ser transformado. E nós habitaremos na Nova Jerusalém com corpos espirituais semelhantes ao de Jesus ressuscitado. Que coisa maravilhosa. Em última instância, aqui nesse ponto, será a habitação daqueles que permanecerem fiéis até o fim. Será a habitação daqueles que permanecerem fiéis até o fim. Vamos permanecer fiéis, que teremos corpos espirituais semelhantes ao de Cristo e nós iremos habitar na cidade celeste. Essa é a Nova Jerusalém. Vamos afirmar dentro da Bíblia que é melhor? Filipenses capítulo 3, versículo 21 diz: que transformará o nosso corpo abatido, este corpo, essa matéria, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, o primeiro fala da transformação dos nossos corpos abatidos, e o segundo vai reafirmar sobre a Jerusalém celeste, que fala sobre o tabernáculo de Deus. Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Ele estará conosco na Jerusalém celeste. Eles serão os teus povos, quem? Eu, você. Nós seremos os seus povos, nós habitaremos no seu tabernáculo, nós habitaremos na Jerusalém celestial. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Que coisa maravilhosa. Isso é para a gente nos incentivar, é para nos incentivar a permanecer firmes até o fim. E a Jerusalém celestial? Uma pergunta que não quer calar. Será uma cidade literal? Ou será apenas uma visão? Ou será uma cidade apenas inventada, projetada, só existe na escritura bíblica? Ela realmente vai existir? Ela realmente vai ser literal? Sim, porque trata-se de uma grande cidade com um aspecto glorioso, jamais visto pelo homem. Trata-se de uma grande cidade com um aspecto glorioso, jamais visto pelo homem. E mais, ela tem muro e 12 portas. Isso, ela tem muro e 12 portas. E suas dimensões estão descritas na palavra. Suas dimensões estão descritas na palavra. Vamos para a palavra, então? Apocalipse 21, do versículo 10 ao versículo 17. Isso para embasar tudo aquilo que nós dissemos. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade. Jesus revela a João. A santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente.
E tinha um grande muro, e alto muro com 12 portas. Então não é invenção do irmão Daniel, está na palavra de Deus. E nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, ou de homem, que é a de um anjo. Então, ela é literal. João viu a Jerusalém celestial, e aqui está as suas dimensões. Ela possui muros e portas. O que não haverá na Jerusalém celestial? Você já se perguntou? O que não haverá na Jerusalém celestial? Não haverá mais tristeza e nem pecado. Não haverá templo, porque já vou estar provando dentro da Bíblia. Não haverá nem sol, nem lua e nem noite. Não, agora você está exagerando. Se acalme, que agora vamos ver o texto bíblico. Então, só para enfatizar, para a gente esclarecer, não haverá, olha o não bem em destaque, não está afirmando o que haverá, o que não haverá na Jerusalém celestial. Não haverá mais tristeza e nem pecado. Não haverá templo, não haverá nem sol, nem lua e nem noite. Vamos para a palavra. Apocalipse 21, continuando a leitura, agora a partir do versículo 21 ao 27. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo, aqui responde a nossa pergunta. Não há templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua. Está explicando agora o que a gente afirmou. Não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. A glória de Deus é o suficiente. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos ou inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que coisa maravilhosa. E a Jerusalém terrestre? Falamos da Jerusalém celestial. E a Jerusalém terrestre? A Jerusalém terrestre será a capital de Israel e do mundo inteiro. E a partir do milênio, todas as legislações se submeterão à lei de Deus. O Senhor reinará para sempre. Então, se você está decepcionado com a política atual, você tem que entender que é feita por homens. Homens são falhos. Mas um dia, no que tange aos novos céus e à nova terra, primeiro, Jerusalém será a capital do mundo e de Israel. E segundo, as leis humanas, que são leis falhas, que são leis pautadas à margem da palavra de Deus, elas vão ser rasgadas, isso mesmo. Naqueles dias, todas as legislações se submeterão à lei de Deus a partir do milênio, que é aquilo que nós já tratamos, você pode voltar nos vídeos anteriores. E mais, quem vai reinar? Não vai ser um rei corruptível, não vai ser um rei falho, mas vai ser o Senhor que reinará para sempre. Vamos provar na Bíblia com mais 2 versículos. Isaías, quando fala no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, diz: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros,
e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor naqueles dias. Ei, vamos nos preparar para aquele dia. Que Salmos, Davi vai dizer no capítulo 96, 10 a 13. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. O que nós estamos esperando? Hoje é o momento para nós nos santificarmos ainda mais. Se estivermos distante, volte. Jesus te chama. Não perca a oportunidade de habitar na Jerusalém Celestial. Não perca a oportunidade de ver e estar com Jesus aqui no milênio. Jesus está voltando e ele prepara para nós novos céus e nova terra. Então há esperança em Jesus. Se você nunca experimentou de Jesus, eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Hoje mesmo você pode entregar a sua vida a Cristo. Basta que ao entender essa palavra você perceba, eu preciso de algo que me complete e que não termine com alguns segundos de prazer. Eu preciso de algo que realmente venha me transformar e que seja pleno. Então você precisa de Jesus. E ele diz na sua palavra, em Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. É Jesus quem salva. É Jesus quem liberta. Então fique com essa palavra e saiba, se você ainda não experimentou de uma vida com Cristo, ele está à porta. Se você está afastado, volte o quanto antes. E se você tem se firmado, não desista, persevere, porque vai valer a pena. Que o nosso Senhor continue a nos abençoar hoje e sempre.